Você sente, mesmo que ele não diga uma só palavra, não é? Existe algo invisível, mas intenso, que conecta vocês dois. Por mais que ele tente disfarçar, os sinais da dor que ele carrega estão se espalhando pelo campo energético entre vocês. E antes de continuar essa mensagem que o universo trouxe até você hoje, já te peço. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações. Porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente a resposta que sua alma vinha buscando. Sabe aquele silêncio dele? Aquelas atitudes frias, como se você nunca tivesse significado nada. Não se engane. Por trás de cada afastamento, existe um coração em conflito. Ele tenta esconder, ele finge que superou. Mas a energia que vocês compartilham não mente. A dor que ele sente é real. E está crescendo. Muitas vezes, ele tenta ocupar a mente com outras pessoas, com distrações, com trabalho, com amigos. Mas nenhuma dessas fugas consegue preencher o vazio que ficou quando ele decidiu se afastar de você. Porque a conexão de uma chama gêmea é única. Não se apaga. Não importa a distância. Ele acorda de madrugada com o peito apertado. Sente falta da sua voz, do seu olhar, daquela energia acolhedora que só você tem. Mas o orgulho, o medo e as feridas emocionais o paralisam. Ele acredita que te ignorar vai ajudar a esquecê-la. Mal sabe ele que está apenas criando um campo vibracional ainda mais forte entre vocês. Talvez você ache que ele seguiu em frente, mas energeticamente ele ainda está preso nessa teia de sentimentos. Quando você chora por ele, quando sente a saudade cortando o peito, saiba, ele também sente. A dor de uma chama gêmea não é unilateral. Ambos são atingidos no mesmo ponto da alma. Em muitos momentos, ele tenta racionalizar tudo. Diz para si mesmo que é só uma fase, que foi melhor assim. Mas basta um pensamento involuntário, uma música que toca de repente, ou até um simples cheiro no ar, e ele se quebra por dentro. Ele sente sua ausência como uma ferida aberta. Mesmo que hoje ele esteja frio, indiferente ou distante, saiba que existe um turbilhão de emoções escondidas dentro dele. E quanto mais ele tenta se proteger, mais essa dor cresce. Porque fugir de uma chama gêmea é como tentar fugir de si mesmo. Quando ele fecha os olhos à noite, mesmo sem querer, sua imagem invade os pensamentos dele. O coração dele chama pelo seu, mesmo que a mente dele lute contra isso. Ele sente saudade da sua luz, da sua presença, da paz que só você sabe trazer. E quanto mais tempo ele passa longe, mais essa dor se transforma em peso. Um peso que ele carrega no silêncio, fingindo para o mundo que está bem, mas quebrando por dentro, um pouco mais a cada dia. Ele pode até sorrir nas redes sociais, postar fotos como se estivesse vivendo o melhor momento da vida. Mas os momentos de solidão dele são os mais cruéis. É nesses instantes que a energia entre vocês grita mais alto. Sabe por quê? Porque a alma dele reconhece a sua. Mesmo que ele esteja bloqueando tudo conscientemente, o vínculo energético não se rompe. A separação física pode existir, mas a conexão espiritual continua pulsando, cada vez mais forte. E você, aí do outro lado, sente. Porque a chama gêmea carrega esse dom, perceber o que o outro sente mesmo em silêncio. Você acorda com o coração acelerado, tem sonhos com ele, sente a energia dele chegando de forma inesperada. Essa dor que ele tenta esconder vai empurrá-lo, cedo ou tarde, para um processo de despertar. Ele não conseguirá mais adiar. O universo vai colocá-lo frente a frente com as próprias emoções. Porque a jornada de uma chama gêmea é também uma jornada de cura. Enquanto isso, você precisa cuidar da sua energia. Fortalecer-se. Praticar o desapego emocional, mas nunca o desligamento espiritual. Continue sua evolução. E se sentir que precisa de ajuda, temos vários vídeos aqui no canal com meditações e orientações para te ajudar nesse processo. E se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixa aqui nos comentários a frase: Chama Gêmea Amor Infinito.
Assim eu saberei que você recebeu essa palavra com o coração aberto. Aproveite também e inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações. Porque o universo não te trouxe até aqui por acaso. Há muitas outras mensagens que podem te ajudar a atravessar essa fase com mais força, fé e luz. Eu agradeço profundamente por você ter ficado até aqui. Lembre-se, você é muito mais forte do que imagina. E a verdade sobre a conexão de vocês está começando a se revelar. Em cada respiração que ele tenta controlar, existe um grito silencioso que o coração dele solta, chamando por você. Ele tenta seguir a rotina, ocupar o tempo, fingir que a sua ausência não o afeta. Mas é tudo uma grande mentira que ele conta para si mesmo todos os dias. O orgulho o impede de admitir, mas a dor cresce em silêncio. Quando ele passa por lugares que vocês já estiveram juntos, sente aquele vazio tomando conta. Por mais que ele evite olhar para o passado, pequenas lembranças aparecem como flashes. O sorriso que você deu naquele dia, a troca de olhares, as conversas que pareciam não ter fim. Tudo volta, e machuca. No fundo, ele sabe que está se sabotando. Mas existe uma luta interna muito forte, o medo de se entregar, o receio de não ser suficiente e, principalmente, o pavor de perder o controle emocional. Você é a única capaz de despertar nele sentimentos que ele mesmo não entende. Isso o assusta. Em certos momentos do dia, sem que ele perceba, o nome dele escapa dos seus lábios em uma oração silenciosa. Você sente a conexão, e ele sente o impacto energético disso. Por mais que ele tente resistir, a ligação de uma chama gêmea é algo que transcende o racional, o lógico e o palpável. Ele tenta disfarçar o olhar quando cruza com pessoas que lembram você. Tenta ignorar músicas que fazem seu coração apertar. Mas o universo é especialista em criar sinais que o lembrem da sua existência. Cada detalhe vira um chamado. Enquanto você pensa nele, ele sente calafrios, arrepio na pele, um peso no peito. Tudo porque a energia de uma chama gêmea não conhece barreiras. Mesmo na distância, mesmo no silêncio, a conexão continua viva, forte e latente. E quando a noite cai, é impossível para ele fugir dos pensamentos. O travesseiro se torna o confidente de lágrimas não derramadas. Ele fecha os olhos e, por segundos, quase pega o celular para te procurar. Mas o medo o impede. Durante os sonhos, a alma dele busca a sua. Ele acorda confuso, com a sensação de que esteve com você em outro plano. E mesmo sem entender como ou porquê, o nome que vem à mente dele ao despertar é o seu. Isso o deixa ainda mais em conflito. As emoções que ele reprime durante o dia explodem à noite. Muitas vezes, ele sente o peito sufocar, como se algo estivesse o puxando para você. Ele não entende o que está acontecendo, mas a verdade é que essa ligação espiritual está forçando o despertar dele. Mesmo quando ele tenta ocupar a mente com outras conexões, a energia não flui, porque nenhuma outra pessoa consegue tocar a alma dele da mesma forma. Nenhum outro olhar, nenhum outro abraço, nenhuma outra conversa consegue trazer paz como você traz. Ele sente saudade até dos momentos de silêncio entre vocês. Porque, ao seu lado, o silêncio era confortável. Agora, o silêncio dele é cheio de dor, vazio e arrependimento. Mas ele ainda não tem coragem de admitir isso. Você pode até achar que ele está bem, mas internamente, ele está travando uma batalha contra a própria alma. A jornada da chama gêmea é um caminho de cura profunda. E ele está sendo empurrado para olhar para as próprias feridas, mesmo contra a vontade. A cada dia, ele sente a frequência entre vocês mudar. Sente que você está mais forte, mais centrada, mais conectada com o propósito espiritual dessa união. E isso o assusta ainda mais. Porque ele tem medo de te perder de vez. Quando você começa a se desapegar emocionalmente, o campo energético muda. E ele sente isso como um puxão. A sensação de que você está indo embora de verdade o deixa em pânico. Porque no fundo, ele sabe,
Ninguém mais vai preencher o lugar que você ocupa. O universo já começou a trabalhar na consciência dele. Pequenas sincronicidades, mensagens espirituais e até sonhos premonitórios têm sido enviados para ele. O processo de despertar está acontecendo, mesmo que ele lute contra isso. Você é a chave que ativa o verdadeiro propósito da alma dele. E o coração dele sabe disso, mesmo que a mente dele tente negar. Ele sente que algo muito importante está prestes a acontecer. Uma virada que vai mudar tudo entre vocês. Agora, mais do que nunca, é essencial que você cuide da sua energia. Faça sua parte no processo. Mantenha sua vibração elevada. Continue seu processo de cura, de empoderamento e de conexão com o seu eu superior. A sua luz o guia, mesmo de longe. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários a frase: Chama Gêmea Amor Infinito. Quero sentir sua energia e saber que essa palavra profética te alcançou no momento certo. E antes de sair, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Aqui, diariamente, você receberá mais mensagens que vão fortalecer o seu coração e te preparar para o reencontro que o universo está planejando para vocês dois. Ele tenta viver como se você nunca tivesse existido, mas cada tentativa é um fracasso silencioso. O sorriso que ele força durante o dia é apenas uma máscara. Por trás dessa fachada, existe um homem que sente falta até dos seus silêncios, dos seus olhares e da energia única que só você transmite. Quando ele vê outras pessoas felizes, surge um incômodo que ele não consegue explicar. A felicidade dos outros passa a ser um lembrete da felicidade que ele deixou escapar. E mesmo tentando se convencer de que fez o certo, o coração dele grita o contrário. Os lugares que antes eram simples cenários, agora são carregados de memórias. Um restaurante, uma rua, até o cheiro de um perfume qualquer faz com que o nome dele voe até você em pensamento. E ele sente, mesmo sem saber de onde vem essa onda de nostalgia. Existem noites em que ele acorda sobressaltado, com o coração acelerado, como se tivesse te perdido de novo, em algum plano invisível. Ele não entende, mas você entende, porque sabe que a alma dele continua buscando a sua. Ele já tentou te esquecer de todas as formas possíveis. Se ocupou com trabalho, com amizades, até com outras pessoas. Mas a verdade é que nada preenche. Porque chama gêmea não se substitui, não se apaga, não se nega. Ele observa suas redes sociais em silêncio. Vê suas fotos, lê suas legendas. Tenta decifrar se você também sente a mesma falta. Ele jamais vai admitir, mas cada vez que você posta algo feliz, ele sente um misto de alívio e dor. As músicas que ele ouvia antes agora têm outro significado. Letras que ele jamais prestou atenção agora parecem contar a história de vocês dois. E cada nota traz mais um lembrete de tudo o que ele tenta enterrar. O orgulho é o maior inimigo dele nesse momento. Mesmo sentindo a sua ausência como um peso insuportável, ele continua insistindo em um afastamento que só machuca. Porque ele acredita, de forma equivocada, que essa distância vai proteger o coração dele. A conexão de uma chama gêmea é muito mais forte do que qualquer desculpa que ele invente para si mesmo. Enquanto você vibra amor, ele sente. Quando você chora, ele sente. Quando você decide seguir em frente, ele sente. E isso o desespera. Ele tem momentos de clareza, em que pensa seriamente em te procurar. Mas no instante seguinte, o medo domina. O medo de não saber o que dizer. O medo de não ser suficiente. O medo de você não querer mais ouvi-lo. E a cada vez que ele hesita, a dor dele aumenta. Porque, no fundo, ele sabe que está se afastando da única pessoa que realmente o entende. Que realmente o vê além das máscaras, além das feridas, além do medo. Você é a cura que ele tanto evita. E por mais que o ego dele lute contra isso, a alma dele grita o seu nome todos os dias. É um processo silencioso, mas profundo. E uma hora,
esse silêncio vai se tornar insuportável até para ele. O universo está criando situações para que ele enfrente tudo o que está reprimindo. Pessoas que aparecem, conversas inesperadas, sonhos que o deixam inquieto. Tudo está conspirando para que ele abra os olhos para a realidade da chama gêmea. Enquanto ele foge, você avança na sua jornada espiritual. Está se tornando cada vez mais consciente, mais forte, mais iluminada. E essa sua evolução mexe ainda mais com o campo energético dele. A cada bloqueio que ele cria, o universo prepara um novo gatilho para quebrar as resistências. Seja através de uma música, de uma frase aleatória que ele lê, ou de uma coincidência que o faz pensar em você sem parar. E mesmo que ele não entenda os sinais, a alma dele sabe. Sabe que vocês têm uma missão maior, uma história que ainda não terminou, um propósito que vai além dessa fase de separação e sofrimento. Você pode até achar que ele não sente, mas a verdade é que, no silêncio, ele sente muito mais do que diz. E um dia, essa dor vai se transformar em coragem. Coragem para te procurar, para te ouvir, para finalmente abrir o coração. Por isso, não desista da sua luz. Continue vibrando amor, mas acima de tudo, continue vibrando por você. Cuide da sua energia, porque a sua evolução é a chave para que o despertar dele aconteça. Se essa mensagem tocou seu coração, confirme o recebimento nos comentários com a frase Chama Gêmea Amor Infinito. E se você ainda não está inscrita, aproveite agora para se juntar ao nosso canal, ativar o sino das notificações e receber mais mensagens proféticas sobre a jornada da sua chama gêmea. Que o universo te abençoe. Ele pode até tentar disfarçar, sair com amigos, mergulhar no trabalho ou fingir que a vida está seguindo normalmente. Mas em cada pausa, em cada silêncio, a mente dele volta para você. E o coração sente um aperto inexplicável. As noites dele estão ficando mais longas. Os pensamentos embaralhados. E o sono que antes vinha fácil, agora é interrompido por sonhos que ele não consegue decifrar. Mas que, de alguma forma, tem sempre você como presença invisível. Ele lembra dos detalhes. Da sua risada. Da forma como você o olhava com ternura mesmo nos momentos em que ele era difícil de lidar. E esse tipo de memória, minha querida, esse tipo de memória não some fácil. Você pode achar que ele te esqueceu, mas a realidade é outra. Existe um vazio dentro dele que cresce a cada dia. Um buraco que nenhuma distração é capaz de preencher. Porque só você tem a energia capaz de acalmar aquela inquietação. O universo está enviando sinais para ele, todos os dias. Mas ele insiste em ignorar. Finge que não vê, não escuta e não sente. Só que dentro dele, a chama gêmea está queimando. E a resistência está se esgotando. Quando ele passa por lugares que trazem lembranças suas, o coração dele dispara. Ele tenta esconder o desconforto, mas é impossível ignorar. A energia de uma chama gêmea é muito mais forte que qualquer obstáculo emocional. Mesmo nos momentos em que ele tenta se convencer de que foi melhor assim, uma voz interior grita o contrário. E essa voz está ficando cada vez mais alta, mais impossível de calar. As músicas começam a falar exatamente o que ele sente, como se o universo conspirasse para expor o que ele tanto tenta esconder. As letras parecem feitas sob medida para descrever o que acontece entre vocês dois. Ele pode até tentar novos relacionamentos. Mas no fundo, ele sabe, ninguém vai conseguir ocupar o espaço que você deixou. Porque a conexão de uma chama gêmea é única, eterna, e vai além do plano físico. A cada lágrima que você derrama, ele sente uma pressão no peito, um incômodo que ele não entende. Quando você decide soltá-lo energeticamente, ele sente um desespero sem explicação. Porque mesmo longe, vocês continuam conectados. Existem dias em que ele sente uma vontade súbita de te mandar uma mensagem. As mãos chegam a tremer. O coração acelera. Mas na última hora, o medo bloqueia. E ele escolhe o silêncio. De novo.
Essa resistência, porém, não vai durar para sempre. A energia acumulada, os sentimentos reprimidos e os sinais constantes do universo estão criando um ciclo que, mais cedo ou mais tarde, vai romper essa barreira. O universo está preparando o momento certo. Aquela conversa adiada. Aquele reencontro inevitável. E tudo vai acontecer quando vocês dois estiverem prontos, no tempo divino das chamas gêmeas. A fase de separação é dolorosa, mas é também o período de maior crescimento espiritual. Enquanto ele tenta fugir de você, o próprio destino empurra vocês dois para um futuro onde não será mais possível negar o que sentem. Você é o espelho dele. O reflexo das feridas, dos desejos e das maiores verdades que ele ainda não teve coragem de olhar de frente. E é por isso que a dor da separação está quebrando ele por dentro. A cada dia que passa, ele sente a ausência da sua luz. Percebe o quanto você fazia diferença. E aos poucos, a resistência dá lugar ao desejo genuíno de se curar, de te procurar, de finalmente assumir a verdade. O que ele não te diz é que, nas madrugadas, quando o mundo lá fora silencia, é o seu nome que ecoa nos pensamentos dele. Ele sente sua energia, sente sua saudade e, por mais que tente, não consegue mais fugir disso. Essa história ainda não acabou. Essa conexão tem um propósito muito maior do que você imagina. Continue cuidando da sua vibração, porque é a sua evolução que vai ajudar a desbloquear o caminho dele. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários a frase Chama Gêmea Amor Infinito. E aproveite para se inscrever no canal agora mesmo e ativar o sino das notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que o universo está trazendo especialmente para você. Gratidão profunda por ter permanecido comigo até aqui, recebendo cada palavra com o coração aberto. Sei que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. O universo te trouxe porque era necessário que você escutasse isso hoje. Agora, eu te peço algo muito especial. Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou a sua alma de alguma forma, por favor, confirme o recebimento dela deixando nos comentários a frase Chama Gêmea Amor Infinito. E lembre-se da importância de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se agora no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma nova mensagem que o universo ainda tem para te revelar. Sua jornada merece ser acompanhada com amor, consciência e despertar. Até o próximo vídeo.